Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Agora que eu estou fazendo esses vídeos de braçagem, eu tenho um objetivo oculto que eu não falei ainda. É fazer esses vídeos, usar técnicas não tão convencionais. Se vocês virem os dois que eu fiz, foram técnicas totalmente diferentes, para dar margem para eu falar dessas técnicas depois de forma mais aprofundada. Então teve o vídeo do Party Guy, o Double Mash, agora teve o vídeo da cerveja High Graph, feita com uma série de técnicas. Na verdade, muita gente perguntou depois que eu fiz o vídeo de análise sensorial dela, que era a técnica de adicionar 2 leveduras para fazer uma cerveja High Graph. Vamos ver isso? Por que a gente usa 2? Usa não, né? Por que a gente pode usar? Melhor ainda, porque eu usei 2 leveduras para fazer uma cerveja High Graph. E para entender isso, a gente tem que entender o mecanismo de funcionamento da levedura, como ela funciona e o que isso pode trazer de vantagem para nós. A gente tem basicamente 2 utilidades para usar a levedura. Uma delas talvez vocês já tenham feito, eu não sei, é uma utilidade até bastante intuitiva, que é misturar características sensoriais, e é uma bastante utilizada até por cervejaria comercial. Eu nunca vi alguém fazer em casa, e na verdade confesso que os únicos estudos que eu vi foi do próprio Chris White, dono da White Labs, onde ele mistura muito levedura neutra com levedura de Weiss para obter uma fermentação com perfil neutro. Então, vamos supor que você quer fazer uma Weiss, tua levedura ela tem uma pegada muito forte, muito aromática de cravo, de banana, você quer fazer uma Weiss mais de boa. Então você mistura uma levedura, por exemplo, uma S05, uma US05 na verdade, uma WB06, você vai pegar um perfil intermediário. Não tem como falar exatamente quanto que você vai colocar de uma, quanto você vai colocar de outra, e não necessariamente o perfil é proporcional ao quanto você colocou. Não quer dizer que você vai colocar meio de US05 e meio de WB06, você vai conseguir um perfil exatamente intermediário entre as duas. Está muito associado com a taxa de crescimento delas. Eu não sei qual que cresce mais rápido, mas qual crescer mais rápido vai ter mais impacto sensorial. Então, para fazer isso é algo totalmente empírico, né? Você quer obter 2 perfis sensoriais, você vai misturando aos poucos até em diversas fermentações, né? Até chegar no perfil sensorial que você quer. Ele tem um experimento bem interessante, talvez eu tenha aqui no computador, mas é algo muito antigo, eu nem lembro se eu tenho aqui ainda. Onde ele faz diversos testes. Um deles ele mistura 2 leveduras Weiss da White Labs, onde uma tem um perfil de cravo muito alto, uma tem um perfil de banana muito alto, e ele faz algumas proporções até chegar numa que ele fala que é o perfil de cravo e banana ideal. E a outra é a própria mistura da levedura de Weiss com uma levedura neutra para obter uma cerveja de perfil mais neutro. Eu acho que ele queria fazer uma Weizenbock, e ele não queria tanto perfil de Weiss na Weizenbock, então ele mistura essas 2 leveduras. Coloca no começo da fermentação, elas propagam, criam seus respectivos aromas e tá tudo certo. Você só não consegue reaproveitar ela depois, porque aí muda todo o perfil que você pegou. Ainda tem um fenômeno muito interessante que se chama cofloculação. Eu acho que entra muito bem até com a nossa série de clarificação. Porque se você tiver uma levedura que é bem floculante, ela vai induzir floculação na outra, então tem que ficar atento a isso. Você pode pegar uma Weiss até mais clarificada. Agora, o segundo motivo para usar 2 leveduras é ter o perfil sensorial de uma e ter o poder, a resistência da outra. E é para isso que eu usei ela na cerveja High Graph. Só para dar um exemplo, quando você está muito limitado de levedura, que às vezes é o meu caso, eu estou aqui, moro no interior, na verdade hoje em dia não é mais tanto, mas antigamente, eu tinha basicamente fermentes à venda. E a fermentes, ela sugere T58, se eu não me engano, como ser levedura para fazer Pulse Imperial Stout, para fazer We Have, porque ela tem uma resistência alcoólica muito maior. Porém, a levedura que mais se adequa, claro, que é a S04. Ela tem um perfil inglês característico desse tipo de cerveja. Só que a S04 ela é uma levedura bastante fresca. Ela ali pelo 9% de álcool, ela já começa a sofrer, né? 10% praticamente já trava a fermentação. Então, se você quiser fazer uma We Have igual a que eu fiz, que tinha ali em torno de 13% de álcool, a S04 não é uma levedura adequada. Apesar de ela ser adequada do ponto de vista sensorial, ela não é adequada do ponto de vista técnico. Você vai ter uma cerveja subatenuada, doce, que não vai carbonatar direito, que pode explodir depois. Cara, não tem só bolo nisso daí. Então, você tem que dar um jeito de ter a característica sensorial dela,
só que ter a potência de outra levedura para terminar de atenuar. Então você usa uma levedura para fermentar, para ter característica sensorial, para ter tudo aquilo que você quer, toda a parte bonita da levedura. E você usa uma outra para fazer trabalho sujo, terminar a fermentação, basicamente consumir o resto de açúcar. Só que você não quer e você não pode ter característica sensorial dessa segunda levedura. Como que a gente faz isso? Para isso a gente tem que... É bem simples, mas eu gosto de explicar a teoria, né? Eu podia falar só coloca uma e depois coloca outra, mas vamos lá que eu adoro explicar a teoria. Para isso a gente tem que entender como que funciona a formação de aroma dentro da levedura. Dentro de quase, não só da levedura, né, mas dentro dos micro-organismos em si, a gente tem muitos produtos que estão associados ao crescimento celular. Isso para mim é uma beleza, porque eu trabalho com modelagem. Então, modelagem ir lá no computador e tentar simular o que vai acontecer. E para muitos produtos da levedura e de outros micro-organismos também, se eu souber como ela cresce, eu só falo assim, o tanto que ela cresce vezes 0,0001 é o tanto que ela produz de aroma de banana. Porque só quando ela cresce que ela produz esse aroma. Está associado ao crescimento, são aromas associados ao crescimento. Na verdade, subprodutos associados ao crescimento. E a maior parte dos subprodutos são associados ao crescimento. Então, quanto mais crescimento celular a gente tem, mais formação de subproduto a gente tem. Quer pegar um exemplo clássico? Quando a gente tem uma fermentação em temperatura alta, por exemplo. Quando a gente tem fermentação em temperatura alta, as leveduras elas se propagam mais rápido. E se elas se propagam mais e mais rápido, a gente tem mais subprodutos associados à propagação. A gente tem mais subprodutos associados ao crescimento celular. Por exemplo, éster e álcool superior. Fermenta uma levedura normal, né, que tem comportamento normal, não vale para as que vai, isso, vou explicar isso um dia por quê. Fermenta em 35 graus, o que vai acontecer? Vai arder o olho de tanto éster e tanto álcool superior que vai ter na cerveja. Se a gente agitar o fermentador, do ponto de vista de engenharia, ia ser ótimo se a gente pudesse agitar o fermentador. Por que a gente não agita? Porque se a gente agitar, a gente vai induzir crescimento celular. Se a gente induzir crescimento celular, e vai gerar mais levedura e vai ter mais crescimento do que ele está, a gente vai ter mais subproduto associado ao crescimento celular, éster e álcool superior. Éster é quando ela se reproduz, ela precisa produzir gordura, álcool superior é quando ela se reproduz, precisa produzir proteína. Então, sempre que a gente tem crescimento celular, a gente tem produção de subproduto. E os aromas são muito, muito associados ao crescimento celular. Isso é importante. Aroma é associado ao crescimento celular. E a gente usa isso como estratégia. Se a gente quer ter o aroma de uma e a gente quer ter as outras características da outra, a gente usa a primeira levedura, aquela que a gente quer ter as características, como primeira levedura. Ela entra no começo da fermentação. E a outra vai entrar só quando a primeira começar a falhar. O que acontece? Vamos supor um mosto igual que eu tinha. Um mosto que chegou até 13% de álcool. Ele começou em 1120 de OG, né? Muito, muito alto. Eu prefiro trabalhar com platos, graus plato, então vamos arredondar aí para 28 platos, que eu acho que é mais ou menos isso que dá. Ela vai entrar lá, vai começar a fermentar, vai fermentar, vai fermentar. Quando chegar, não lembro agora de cabeça, mas quando você vai acompanhando, né? Quando ela chegar, por exemplo, em 10 platos, 15 que for, ela começa a falhar. Ela tem uma fase de crescimento exponencial e ela começa a decair. No momento que ela começa a decair, que vai dar 2, 3 dias de fermentação, é o momento que você entra com a outra levedura. Só que essa outra levedura, ela vai ter dois fatores. Primeiro, ela vai ter pouco açúcar para consumir. Ela vai ter que consumir só o resto, ela não vai ter que consumir todo o açúcar. Então, o crescimento celular dela vai ser um pouco menor pela disponibilidade de açúcar. Só que não é só isso. Ela vai ter um crescimento menor porque o meio passa a ser extremamente inóspito. Ela não vai conseguir crescer, se reproduzir como ela conseguiria num meio igual o que a primeira levedura teve, que era um meio só de açúcar. Quando ela entrar, o pH vai estar baixo, o nível de álcool vai estar alto, o nível de nutrientes vai estar muito menor, então ela vai ter muito mais dificuldade para se reproduzir. Mas cuidado com o nutriente, porque o nutriente ela contorna por outras vias que dá mais éster, não vamos focar nisso agora. Mas enfim, ela vai ter um ambiente muito mais inóspito, então ela vai ter uma taxa de crescimento menor. Com uma taxa de crescimento menor, vai ter uma taxa de produção de off flavors menor. Então a primeira levedura, ela entrou, passou pela fase exponencial, cresceu loucamente e fez todo o aroma. Quando a segunda levedura entrar, ela vai pegar um pouquinho de açúcar só para finalizar e ela vai não se reproduzir tão bem. Então ela não vai ter impacto sensorial. E isso ficou incrível dentro da cerveja. Por quê? Vocês viram, o Bleed analisou a cerveja e
E a T58 ela tem um perfil extremamente característico e ele não pegou nada desse perfil da T58. Talvez um pouquinho de acetato de etila que veio dela, mas, claro, não tem como, né? Teve crescimento celular, vai ter um pouco de impacto sensorial, mas o impacto é mínimo. E, mais uma vez, você não consegue reaproveitar essa levedura, porque você vai ter um blend de leveduras, muito mais com a primeira do que com a segunda, só que quando você for fermentar, elas vão propagar em velocidade mais ou menos parecidas, e aí você vai perder esse efeito, vai ficar uma loucura. Então, não dá para propagar. E ainda existe o efeito da cofloculação. Agora, uma coisa que a gente tem que falar, dosagem. Qual que é a dosagem dessa segunda levedura? Não é determinado muito bem isso daí. É muito empírico. Eu sei que muita gente usa, muita cervejaria usa. Eu uso desde, lá do começo que eu faço cerveja, mas não existe uma definição muito boa. Eu vou falar o que eu faço e aqui é um alerta de empirismo, porque a gente sempre tenta basear tudo na ciência, né? Mas às vezes eu tenho que falar coisas empíricas, então dou meu alerta de empirismo. A dosagem, ela não importa tanto assim. Eu geralmente dou a dosagem, metade da dosagem inicial que eu dei. Vamos supor que nessa cerveja eu usei 2 pacotes de levedura. Agora eu vou usar 1 pacote de levedura. Por quê? Ela não vai ter tanta facilidade de reprodução. Eu já fiz cervejas que eu usei leveduras, me peguei do saquinho, joguei direto e ela terminou de atenuar. Vocês vão perceber isso, vai acabar a atenuação. Se vocês forem acompanhando, uma hora você está com a primeira levedura que não aguenta tanto, ela vai começar a falhar. Quando você inocular a segunda, você vai crescer de novo e vai continuar a atenuação. Aí sim atenua de verdade, não vai parar a atenuação por toxicidade alcoólica. Agora a gente gosta de falar do ideal. Qual que é o ideal? Você dá a mesma dosagem de levedura, só que você faz um starter e joga esse starter no auge da vida dele. Então, vamos lá. Vamos supor que você fez sua cerveja hoje. Tira ali 1 litrinho do mosto, inocula sua levedura, sua segunda levedura nesse mosto, faz um starter com ele e inocula a primeira levedura na cerveja normal. Deixa seu starter propagando, daqui 3 dias, quando finalizar a primeira fermentação dentro do fermentador, o teu starter vai estar no auge, tua levedura vai estar saudável, você vem, joga ela direto dentro do seu balde fermentador, ou do seu fermentador, seja o que você utilizar. Essa seria a forma ideal de utilizar essa técnica. Você vai ter mais levedura em função do starter, em função disso você vai ter menos reprodução celular, porque quanto mais levedura, mais rápido elas comem o açúcar e acabam mais rápido. E você vai ter uma cerveja que vai atenuar muito mais rápido. Então, essas são minhas dicas de hoje, um pouco empíricas, infelizmente, né, porque a gente não tem estudos sobre isso, mas sempre dá certo. Mesmo se jogar um pacotinho, acaba dando certo, eu já fiz isso diversas vezes. Beleza? Espero que vocês tenham curtido e vou falar mais de técnicas e fazer mais cervejas com técnicas diferentes para poder falar aqui depois. Valeu, gente. Muito obrigado. Se você gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo.